Ilha do Badejo, dia 12/6/2025. E parei agora para gravar, falar um pouquinho sobre essa ilha e como foi essa remada. Então, a previsão tava uma previsão a favor. Eu ia fazer essa remada com o vento sul a favor, maré a favor, ia chegar lá próximo do meio-dia e o vento sul estava previsto para virar e vir um vento no quadrante leste que ia me empurrar para o lado da praia. Então esse era o plano. Não era para ter chuva e essa era a previsão. Mas não foi bem assim. Eu peguei chuva no início, no momento em que eu tava tentando me equilibrar um monte para não cair da prancha, para não me molhar, para não sentir frio, para não atrapalhar a remada. Então assim, eu já tava sabendo que se eu caísse, o maior risco era eu começar a ficar com frio e isso poderia estragar toda a remada. Eu ia atrapalhar a performance e não ia ser bom. Só que quando é pra si, acontece. Então, assim, eu não caí da prancha naquele momento, mas logo na ida veio a chuva. Uma chuva que não estava prevista, veio. E me molhou. Pouco antes de chegar, eu tinha visto que o tempo estava fechando, fui e guardei o moletom, fui remar de moletom. Guardei o moletom na estanque, falei, beleza, se molhar, pelo menos eu tenho um moletom seco. Cara, me encharcou, assim. É tipo a natureza falando, tu não vai cair, eu vou te molhar de qualquer jeito. Então vai ser como chuva. Nossa, molhou. Só que tava quente ainda, tá? Tinha sol, por mais que o tempo tinha fechado. Uma massa de água ali que tava passando, uma massa de nuvem, bem localizada. Ela passou e em pouco tempo parou a chuva. Eu me molhei e aí meio que foi um tapa na cara, assim. Não caiu, tá molhado. E aí eu vi que a ansiedade, eu não querer me molhar, tava sendo pior do que o banho de água, entende? Enfim, foi tranquilo. A ida foi tranquila. Até chegar próximo das Ilhas das Aranhas, foi uma remada tranquila. Mas aí quando eu cheguei lá, o mar começou a mudar muito. No meio no Moçambique, pra cima, já tava mudando. Na ida ainda, tava quase próximo das aranhas, passou uma embarcação. Os caras gritando, falando, não sei o que. Eu não consegui ouvir, eu não consegui identificar o que os caras estavam falando. Eu vi que eles estavam falando e estavam se direcionando pra mim. Eu falei, puta, que merda, né? Minha maior preocupação era estar atrapalhando os caras na tainha, a pesca da tainha, mas eu tava longe, eu tava a 3.000 metros da costa ali, então não era pra ter problema. Até que eu ouvi tu é maluco? Cara, daí quando eu ouvi tu é maluco, aí eu fiquei tranquilo. Porque daí eu pensei, tá, então não tô atrapalhando os caras só tão meio de cara com o que eu tô fazendo, mas acho que não tô atrapalhando eles em nada. Minha maior preocupação era essa, eu não tava nem aí pra dificuldade da remada, eu tava com medo de achar encrenca com os caras, com os pescadores. Toquei, segui reto. Aquilo me abalou. Daí, aí tu começa a pensar no abalo emocional que isso dá, porque daí tu fica meio que preocupado, né? Putz, eu tô entrando agora, tava próximo das aranhas, eu já ia entrar meio que próximo do Santinho. Daí que merda, né? Se parecer mais barco de pescador ali enchendo um saco, eu fico com medo, daí aí tu começa a pensar um monte de coisa, do tipo, pô, os caras vão aqui, vão me encher o saco e né, porque eu já ouvi histórias de gente que foi remar ali próximo de tainha e os caras falaram, não, pode sair, não pode remar aqui. E eu falei, pô, tomara que não aconteça comigo. E eu tava muito longe da costa, muito longe. Beleza, segui. E aí aquele pensamento ficou na cabeça, putz, será que eu tô atrapalhando ou será que eu tô... E aí ficou aquele negócio, sabe? E foi algo totalmente psicológico, assim. E é por isso, não só por esse caso específico, mas é por isso que às vezes a remada, ela é muito mais do que um esforço físico. Ela é um total esforço mental, porque você tem um desafio de outras pessoas em volta, como essas outras pessoas reagem com você, porque às vezes você tá numa reserva, você tá num lugar e aí você não sabe direito, pô, será que eu posso estar aqui? Será que eu não posso? Tem os pescadores, aí será que se eu passar próximo dos pescadores no mar aberto, vou atrapalhar? Os caras às vezes estão pescando. Aí tu começa a pensar um monte de coisa. E a melhor coisa nessa hora é ligar o foda-se. É tipo, cara, não tô nem aí, foda-se, tô aqui, tô longe da beira, não vou atrapalhar o pessoal da tainha, tô fazendo minha parte, tá tudo certo. Foi um tempo até eu conseguir processar e entender que tava tudo bem. E
E aí eu pensei, a única coisa que eu tinha ouvido, que aqueles pescadores falaram que é, tu é maluco, eu fiquei com aquilo na cabeça, e eles depois tentaram mostrar que o vento sul, tentaram mostrar a direção do vento sul e a direção da maré. Então aí eu entendi que era muito mais uma preocupação do que eu tava fazendo do que tá atrapalhando eles em alguma pescaria. Cara, daí, só que aí aquilo mexeu comigo mesmo assim, porque daí eu fiquei pensando, porra, se os pescadores estão falando que eu sou maluco, quem sou eu pra falar o contrário, tá ligado? Tipo, aí eu comecei a duvidar da minha capacidade. Eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí começou a bater aquele medo, mas aí foi aquele medo por causa de algo externo, saca? Porque, tipo, eu tava tudo bem até então. Eu tava bem, eu tava tranquilo e eu, sabe, tudo sob controle. Só que aí veio uma coisa externa com um pensamento mais, eu não vou dizer negativo, às vezes até foi negativo, mas um pensamento mais conservador, mais, né, de mais segurança. E veio aquilo e mexeu totalmente comigo. Tipo, mexeu totalmente comigo. E aí eu olhei e falei, cara, não tá certo isso. Não tá certo. Os caras não me conhecem, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial. Eu não vou deixar. Tudo bem, os caras devem ter uma noção muito boa de mar. E tá tudo certo, eles sabem, né, que eles estavam querendo me indicar que eu ia pegar vento, condições, né, vento, maré, tudo contra na volta. Foi isso que eu entendi, eu falei, eles deviam estar preocupados com isso, mas eles não sabem que eu remo, que eu mando bem, sabe? E aí foi um momento de eu conseguir forçar a minha capacidade, porque naquele momento eu tinha colocado ela em xeque, eu tinha deixado os outros colocarem ela em xeque. E isso me abalou muito ali. Então, assim, foi muito mais do que um exercício físico, foi um exercício mental do tipo, tá? Eles não te conhecem, eles não sabem da tua capacidade, então ignora. E aí foi. E aí eu consegui me reerguer mentalmente e, cara, continuei. Fui. Passei nas Aranhas, linda. Cara, que ilha linda. Sensacional aquela ilha. Eu sei que cada um tem uma opinião, cada um gosta de uma parte de Floripa. Eu amo a Floripa inteira, mas de todas as ilhas que eu conheci, aquela foi a mais imponente e a mais linda. O costão dela eu achei tão lindo, mas tão lindo, que assim, tu começa a reparar nas rochas, tu vê a cor das rochas, a tonalidade. Embaixo é uma rocha uma cor mais marrom, com uns riscos de outro tipo de rocha mais escuro, e em cima é uma rocha mais clara. Então dá pra ver que talvez a ação ali da água salgada batendo tenha mudado, tenha provocado provavelmente alguma reação que mudou essa coloração. Eu imagino que seja isso. E a rocha mais em cima mais clara, e em cima da rocha, claro, tinha uma vegetação muito bonita, assim. Então, assim, tu olhava para aquilo e tu falava, cara, que massa. E aí tu via a água arrebentando, assim, no costão. Pô, a onda vinha, arrebentava no costão, fazia aquela, né, a água ia lá para cima, 3 metros de altura dava, e a ilha gigante, assim, parecia que aquilo não era nada, assim, sabe? E aí você se vê no meio disso tudo e você fala, cara, eu sou menos ainda, tá ligado? Tipo, porque daí tu olha Libertador e tu fala, porra, o que são os meus problemas diante disso, diante dessa situação, tá ligado? Tipo, olha o tamanho disso.